Irmãos queridos, que privilégio, que bênção repartir com vocês nesta noite a preciosa palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é Daniel, profeta Daniel, capítulo 12. Profeta Daniel, capítulo 12, versos de 1 a 13. Esse texto diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, e isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre o tema o fim do mundo. O fim do mundo. É sabido de todos vocês que Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel tem uma parte histórica que vai dos capítulos 1 a 6 e uma parte profética, apocalíptica, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Esse texto, de uma maneira brilhante e até eloquente, traz-nos uma descrição desse tempo do fim, como se Deus levantasse a ponta do véu, acendesse as luzes no palco da história, para revelar para nós o que acontecerá nesse tempo do fim. Vários eventos são aqui descritos, como que os sinais dessa segunda vinda de Cristo e do fim do mundo. E os sinais da segunda vinda de Cristo estão aí, notórios, absolutamente eloquentes a todos nós. E Jesus nos alertou sobre eles, no seu sermão profético: o engano religioso, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, as pestilências, que hoje chamaríamos de uma pandemia,
o esfriamento do amor, o crescimento da iniquidade, a apostasia e o levantamento do homem da iniquidade. Hoje eu gostaria então de pensar com vocês alguns aspectos do fim do mundo à luz desse texto. E o primeiro ponto que eu destaco são fatos marcantes do tempo do fim. Então, com a Bíblia aberta comigo, vamos ver algumas coisas. Primeiro, uma descrição da grande tribulação, no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos amados, esse tempo, quando diz nesse tempo, ele está em andamento num assunto que vem tratando desde o capítulo 7, passando pelo capítulo 8, entrando no capítulo 11, e eu queria que você entendesse que tempo é esse. É o tempo do levantamento do anticristo. Veja comigo o capítulo 7, por gentileza, verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. No mesmo capítulo 7, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Ainda veja comigo o capítulo 11, verso 36, a descrição desse tempo, está escrito aí no versículo 36, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E agora veja o capítulo 12, versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Isso está exatamente de acordo com Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler, vocês me acompanhem por gentileza, no capítulo 13 de Apocalipse, versos 7 e 8. Está escrito o seguinte, falando do anticristo. Vejam aí, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então preste atenção, que este homem da iniquidade, o filho da perdição, se levantará nesse tempo do fim, e ele falará contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, ele perseguirá o povo de Deus, e diz a Bíblia que todos vão adorá-lo, todos, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, exceto os que têm o selo de Deus. Em outras palavras, nenhum crente salvo pela graça vai seguir o anticristo. Nenhum crente cujo nome está escrito no livro da vida e que tem o selo do Espírito Santo vai se desencaminhar seguindo o anticristo nesse tempo do fim. Mas vejam vocês, em segundo lugar, a singularidade desta grande tribulação. Porque o verso 1, voltando para Daniel 12, por gentileza, está mostrando que essa tribulação vai ser uma tribulação única, singular, sem paralelos na história. O sofrimento vai ser crudelíssimo, e Daniel faz questão de descrever isso nessas palavras. Vejam vocês, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. A Bíblia descreve esse período como o pouco tempo de Satanás,
a grande tribulação, também de o aparecimento do homem da iniquidade e a grande apostasia. Todas essas expressões retratam o mesmo período, que é o período do levantamento do homem da iniquidade. A palavra iniquidade lá é o homem sem lei, é por isso que vai mudar as leis, que não vai obedecer lei. É um governo absolutista. E ao mesmo tempo vem esta tribulação sem paralelos, sem paralelos. Mas em terceiro lugar, olha comigo por gentileza, uma descrição do grande livramento do povo de Deus no verso 1 ainda. Mas, olha aí, naquele tempo será salvo o teu povo. Vejam vocês, que está aqui o livramento. A igreja não vai ser recolhida antes da tribulação, mas vai ser recolhida de dentro da tribulação. A igreja passará por esse momento de grande angústia, mas ela será arrancada. E aqui faz menção a Miguel, mas no sermão profético de Jesus Cristo, os anjos vão recolher os santos de todos os quadrantes da terra. Todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, tem seu nome escrito no livro da vida. Quando o anjo do Senhor vier na segunda vinda de Cristo, ele vai recolher como se recolhe o trigo para o celeiro, e a palha, os ímpios serão destruídos, não no sentido de não existirem mais aniquilados, mas no sentido de que nunca verão a salvação de Deus. Então o povo de Deus será não poupado da grande tribulação, mas será poupado na grande tribulação. Mas notem mais uma coisa, irmãos, uma descrição aí da salvação pela graça, porque o texto está mostrando para nós, no verso 1 ainda, mas naqueles tempos será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Como é que se tem esse nome escrito no livro? Merecimento? Obras? Sacrifício pessoal? Não. A única condição para você ter o seu nome escrito no livro da vida é quando você crê no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus. Todos aqueles que creram e têm o selo de Deus, têm seu nome escrito no livro da vida. Isso é melhor do que ter dinheiro. Isso é melhor do que fazer fortunas. Isso é melhor do que ser poupado da Covid. Isso é melhor do que sucesso profissional. Isso é melhor do que qualquer vantagem desta vida. Quando os discípulos voltaram numa grande campanha evangelística de libertação dos oprimidos, alegres, felizes, dizendo: até os demônios se nos submetem. Jesus, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Bendito seja Deus. Temos a salvação gratuita pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, amados, lá na cena do juízo final, Apocalipse 20:15, está escrito: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Em outras palavras, só tem dois tipos de pessoas no mundo: não é rico e pobre, não é direita e esquerda, politicamente e ideologicamente falando, não é doutor e analfabeto. Só tem dois tipos de pessoas: aquelas que têm o nome escrito no livro da vida e aquelas que não têm o nome escrito no livro da vida. Aquelas que estão salvas pela graça e aquelas que são condenadas pelos seus pecados. Não tem uma segunda categoria, uma terceira categoria. Pois bem, meus amados irmãos, essas pessoas cujo nome estão no livro da vida são aquelas pessoas a quem Deus amou. São aquelas ovelhas que ouviram a voz do pastor. São aquelas pessoas que creram e receberam a vida eterna. São aquelas pessoas que foram seladas com o Espírito Santo da promessa. Portanto, note isso: o dia da derrota do anticristo é o dia da vitória triunfal da igreja de Deus. Bendito seja o Senhor.
Mas agora vejam comigo o verso 2, que Daniel vai fazer uma descrição da ressurreição geral dos salvos e dos perdidos. Vejam aí comigo, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, entendendo que esta é uma linguagem da língua hebraica, onde você usa muitos como um símbolo de todos. E obviamente ele está dizendo que todos os que morreram, ou seja, todos aqueles que não estiverem vivos quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram até a segunda vinda de Cristo, todos estes que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. É claro que esta linguagem de dormir é uma linguagem bíblica, uma metáfora bíblica muito comum no Novo Testamento, sobretudo em 1 Coríntios capítulo 15. Não é uma referência à alma, a alma não dorme. Quando uma pessoa morre, se ela é crente em Cristo, a alma dela vai imediatamente para o céu, gozar das venturas do céu. Se ela não é crente, não é salva, ao morrer, a alma dela vai imediatamente para o inferno, sofrer as penalidades do inferno. Está lá em Lucas 16. Então, dormir é uma metáfora que descreve o corpo, porque nós chamamos isso de estado intermediário, que vai da morte à ressurreição.